Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Ibitcast. Meu nome é Guilherme Cura e sempre ao lado dele, meus amigos, Teixeira. Fala, meu rosto preferido. Hoje episódio mais do que especial, hein, rapaz? Sensacional, hein? Que moral. Que moral. Sérgio Rodrigues, seja bem-vindo ao Ibitcast. Seja bem-vindo, presidente. Eu posso chamar de presidente. Chamar Serginho, Sérgio, depende da forma como quiserem. Quem me conhece há muito tempo me chama de Serginho também, não tem problema não. Uns falam Sérgio Santos Rodrigues, outros Sérgio Rodrigues, outros Sérgio Santos. De qualquer forma, nós estamos aí à disposição. Obrigado a vocês pelo convite, é um prazer muito grande estar não só em Valadares, mas como estar aqui com vocês. Muito bom, obrigado. Obrigado também ao pessoal que possibilitou esse contato pra gente, o pessoal do OAB, Elias, o Padilha, Você acredita que eu esqueci o nome do principal? Luiz, o que você falou? Do nosso tio? É, o nervosismo, né? Tá nervoso. Vamos pagar nós? Vamos pagar nós. Você vai lembrar, você fala no meio do episódio. Eu vou lembrar, eu falo no meio do episódio. Vamos falar dela, House Malt, que sempre está com a gente. House Malt é a melhor cerveja artesanal de Valadares, região de Minas, quiçá do Brasil, meu amigo. Se você não experimentou House Malt ainda, você pode experimentar House Malt indo no bar ou pedindo para sua festa, para o seu final de semana no delivery. E tem um QR Code aí também do Beer Box da House Malt, experiência incrível com 4 cervejas artesanais no conforto da sua casa. Se o Sérgio não tiver experimentado a House Malt, vai sair daqui. Pois é, vocês me ofereceram o café, tinha que ter me oferecido a cerveja. Não, mas vai ter presentinho. Tem cerveja aí, se você quiser nós vamos pegar. Nós estamos respeitando a palestra que você vai ter, ficar bom. Guarda para depois. Mas depois a gente toma, então. Depois da vitória, depois da vitória do Fechou. jogo. E temos também nossa sinergia, energia solar. Se você ainda não colocou o sol para trabalhar para você, não perca tempo, faça um orçamento e coloque o sol para trabalhar para você. Dê adeus às contas altas, essas tarifas absurdas e aumentos repentinos. E hoje... Vamos pro papo. Não, hoje mais do que especial, temos mais um café Tem mais que vai nos proporcionar um cafezinho que está chegando aí, excelente. E também uns quitutes, umas comidinhas muito top. Se você ainda não experimentou mais um café, o café da Mais Um Café, você pode ir lá na Minas Gerais, quase esquina com o Marechal Floriano, e experimentar. Experiência única, café gelado, algo diferente. Aqui em Valadares é top a única, demais. certo? Duvido não pedir mais um. É a frase que o Pedrão falou para eu falar. Vamos pro papo agora, então. Agora né? que mais importa. Tô ansioso que esse papo vai ser engraçado, vai ser interessante. E produtivo. Muita história né? boa aí. Muita história Bacana, vamos lá. Isso eu acho que é o principal, né? Primeiro é conhecer o Sérgio Santos Rodrigues, né? Acho que muita gente que vai assistir o episódio não conhece a sua vida antes de ser presidente do Cruzeiro, porque o direito, às vezes não sabe nem que você é advogado, mas voltar lá atrás, né? Na sua infância, apresente-se pra galera, principalmente que não te conhece. É até daqui Bacana. da região, né? Tá daqui de próximo. E curioso isso, né? Porque o pessoal fala, realmente, muita gente pergunta, você também é advogado? Fala, eu sou advogado, eu estou o presidente do Cruzeiro. São coisas diferentes, né? Mas eu sou nascido na região na cidade de Carangola. Meu pai era magistrado e eu nasci em Carangola porque ele era juiz lá à época. Acabei saindo de lá muito novo, com 10 meses. E mudei para Belo Horizonte já, mas minha cidade do interior de infância é a cidade de Abricampo, né? Então por isso que eu falo que já passei aqui por parte da estrada algumas vezes para ir para Abricampo, e lá foi realmente onde eu ia encontrar a família, naquela coisa da cidade do interior que a gente gosta sempre, quando a gente é criança, sobretudo a gente fala, fica os meninos presos na capital, né? Ninguém vai para o parque, ninguém vai para a rua, ninguém corre, faz outras brincadeiras diferentes, todo mundo fechado em condomínio. Então foi lá realmente que eu passei a minha infância. Depois estudei em Belo Horizonte sempre, né? Fiz o direito, como foi perguntado, acho que muito esperado sim pelo meu pai. Meu pai foi magistrado durante 38 anos, se aposentou no ano de 2014, e lá em Belo Horizonte que eu acabei fazendo toda a minha formação em direito até o mestrado, e depois fui fazer doutorado em Portugal. Então assim eu concluí minha formação na área do direito e fui vertendo para o futebol. Me formei em 2004. Em 2006 eu fui convidado para ir para o Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol de Minas Gerais. Aí ali fiquei por 3 anos, quando saí para iniciar a minha trajetória no Cruzeiro, sempre em cargos não remunerados. Então, primeiramente fui para a área jurídica, depois gestão e estratégia, depois futebol de base, depois futebol profissional. E aí em 2017 eu me candidatei a presidente pela primeira vez, perdi uma eleição muito apertada por 15 votos, infelizmente, para as pessoas que fizeram o que fizeram com o Cruzeiro, né? Mas acabei retornando aí, embora num momento extremamente difícil, mas com a cabeça erguida, em 2020, né? Para poder assumir esse desafio que era ser presidente do Cruzeiro no meio de uma pandemia,
com recursos escassos, com dívidas imensas, sem situação. bilheteria, com menos 6 pontos no campeonato, enfim, com tudo isso aí que todo mundo sabe como é que foi. Mas valeu o desafio, todo mundo viu o que é, e nós vamos contar um pouquinho sobre isso hoje. Eu acho que a principal curiosidade é essa pressão, assim, como é que foi essa decisão de não, mesmo durante todo esse período, essas dificuldades do Cruzeiro, falou assim, não, eu vou me candidatar de novo, vou assumir essa bronca. Meu pai quis me internar, né, na verdade. Ele chegou, ele não queria aceitar muito essa ideia, não. Ele falou, o que você vai fazer no lugar que você olha e para onde que eu vou? Não Né? vai sair, né? Mas eu já vinha estudando gestão tem muito tempo. Eu me ative aqui a minha formação jurídica, mas desde 2015 eu fiz curso de gestão de futebol na Universidade de Futebol, fiz um MBA no Real Madrid em 2016, fiz um curso de gestão na CBF, me formei agora no primeiro curso de gestão da FIFA, né? Então tive a oportunidade lá de, até postei nas minhas redes sociais, jogar bola lá com o Fábio Canavarro, com o Nuno Gomes, com o Juan Pablo Angel, com diversas Jogar estrelas. ou tentar? Né? Os dois. Na verdade, assim, na verdade, estudar, eu estudei com eles. Jogar, eu dei um showzinho lá, fiz gols que estão filmados, meus gols estão filmados, isso aí ninguém pode tirar de mim. Porque quando eu faço gol nas peladas aqui, eles falam que é pra me agradar. Eu falei, aí, quando eu fiz lá na Suíça jogando com esse cara, ninguém fala nada. Né? Queria me agradar também? Mas então, eu tinha essa formação também na área do futebol. E eu sempre defendi isso, que eu acho que o futebol já sofreu uma transformação há muito tempo. Tem um jurista muito famoso que falava que o que define o esporte de forma muito simples é o esporte saiu do ócio ao negócio. O esporte surge como um passatempo, né, como uma forma de diversão praticamente, e hoje é uma grande indústria. Então, acho que o futebol da mesma forma era, só que no Brasil, infelizmente, demorou-se muito para enxergar isso. Aqui continuava aquele negócio, eu vejo futebol 2 vezes por semana, então eu sei tudo de futebol. Eu não preciso estudar futebol, nem muito menos a gestão do futebol, que é uma gestão completamente diferente de qualquer outro tipo de negócio, embora tenha os seus elementos de gestão tradicional. Então, o que me motivou, respondendo diretamente a sua pergunta agora, a aceitar o desafio, foi entender que eu tinha me preparado até mais para aquilo do que, às vezes, para uma gestão de futebol específica. Eu vi que o Cruzeiro faltava, era isso. Era trazer desde elementos básicos da cultura organizacional, como definir uma identidade que nunca teve, né? Missão, visão, valores, a ter um organograma bem definido, a tentar despolitizar mais a gestão do futebol e trazer mais elementos técnicos que... infelizmente eu não consegui 100% do jeito como eu queria, mas consegui no final, que ao fazer a SAF eu sempre falei que talvez um dos maiores legados que a gente deixa é esse, é conseguir tirar cada vez mais a política do futebol para ele ser tratado como negócio. Então foi o que me motivou, o que me animou para falar, nesse momento mais difícil, e eu amo o clube, né? E aí eu falei, igual o casamento, né? Na saúde, na doença, na alegria e na tristeza. Então não vai ser agora que eu vou abandoná-lo, eu acho que eu me preparei de alguma forma para poder dar minha contribuição agora, e graças a Deus deu certo. E como é que foi todo esse processo de você assumir a pressão que a torcida está mexendo com a emoção de todo mundo ali e o momento demorou, acho que agora que a gente está conseguindo começar a ver os resultados de todo o seu trabalho lá de trás, como é que foi esse processo do começo, toda a pressão e até o... Altos e baixos sempre, né? Porque o futebol todo mundo só quer saber se ganha no final. E a diferença que eu falo é da análise, como está falando das empresas aqui, da análise de uma empresa do resultado. Né? O resultado de uma empresa está lá no final de abril, ela vai publicar o balanço. O futebol, seu balanço é toda quarta e domingo. Ganhou-se é um excelente presidente, perdeu-se é um péssimo presidente. Então, e principalmente a gente, como a gente começou no momento sem futebol, a gente começou a fazer várias mudanças de estratégia, fomos muito para o mundo digital, e aquilo deu repercussão boa, e acabou que quando voltaram os jogos, ganhamos 6 jogos, então foi uma euforia completa. E aí quando o time começa a perder, já vem, tudo que você fez estava errado, e aí realmente pressão e tal, porque quando você mexe com paixão, né, a gente sabe melhor do que ninguém a complicação que isso é, a paixão tapa a razão de muita gente, mas eu acho que talvez eu estava no lugar certo na hora certa por isso, eu em todo momento, não foi fácil, é claro, porque envolve família, envolve tudo, ameaça de morte, porta da sua casa, foto do seu filho no celular e por aí vai, isso tudo acontece, mas acho que a gente tem que ter cabeça, né? Eu acho que a gente, no fim das contas, eu creio que é difícil a gente assumir algum fardo maior do que a gente aguenta carregar. Então, por mais difícil que ele possa parecer, você tem que continuar insistindo para que isso dê certo. E desde o começo eu já tinha traçado esse projeto falando que a gente precisava fazer mais gestão, porque o que fez o Cruzeiro chegar onde chegou foram títulos ganhos de forma equivocada, né? E o que eu chamo de forma equivocada? Não pagar salário, contratar atleta e não pagar, e uma hora isso vai estourar. E quando estoura, a culpa não é da última gota, a culpa é de como o copo foi se enchendo.
Então, em 2016, o Thiago Escuro, que hoje é gestor do Red Bull, ele sai do Cruzeiro, dá uma entrevista e fala isso. Fala, o Cruzeiro é o errado que está dando certo, porque o modelo está todo errado, mas ganha o título, está todo mundo achando que está certo. Uma hora isso vai estourar. Então já era uma tragédia anunciada. Só vem à tona na derrota, né? Só vem à tona na derrota. Quando tá ganhando, tá tudo tranquilo. Então assim, agora a vantagem que eu acho hoje é essa. Não todo mundo, mas boa parte hoje enxerga que, quando eu falei no começo, era isso. Não adianta a gente pensar só no acesso. Né? Eu cito muito o exemplo que a gente tem hoje, a Chapecoense, que no ano que a gente estava na Série B, subiu, como o famoso pé nas costas, né? Subiu fácil e fez no ano seguinte a pior pontuação da Série A, porque o futebol está diretamente relacionado a investimento também. Né? É possível performar sem dinheiro? Mas normalmente os times que estão em cima são os que mais gastam. Normalmente no futebol vão ter exceções, vão. A própria Série B agora. O Cruzeiro está na frente disparado e talvez seja o quarto, ou quinto, ou sexto, se não me engano, gasto mensal no futebol. Né? E isso vai acontecer. Mas quando você pega uma Série A ano passado, né, os times, Atlético que ganha, Palmeiras que ganha, são os times que mais investem. Então é muito complicado fazer futebol sem dinheiro. É isso que era difícil explicar. Mas a minha tarefa era essa. Desde a minha primeira entrevista que eu dei como candidato, eu falava, eu não estou preocupado em levantar título, estou preocupado em estruturar um Cruzeiro para os meus filhos e para os meus netos. Né? Então, ou seja, dar uma solução definitiva para o problema do Cruzeiro. Porque não adianta subir, cair, ou o que eu falava, 1 bilhão de dívidas. Você sobe, eu tenho uma receita incremental de talvez 100 milhões entre direito de TV e patrocínio, eu não pago nem os juros da dívida com 100 milhões. Não muda, é óbvio, o status muda muita coisa, mas pode ser uma melhora que não vai ser a definitiva, que é o que a gente precisava. Né? Então, acho assim, no fim, tudo comungou aí para a coisa dar certo nessa negociação final. Mas muda a confiança só, né? Assim, se sente melhor. Não, isso é óbvio. Eu falo, eu como torcedor, às vezes as pessoas interpretam, como às vezes acontece normalmente em mídia ou em entrevistas, né? Pega uma frase só, o Sérgio não queria subir. Não é que é isso. Eu estou falando que aquilo não resolveria definitivamente o problema do Cruzeiro. Mas é óbvio que a gente queria que acontecesse. Aliás, quando sempre perguntam, eu falo, é uma frustração minha como torcedor, estando presidente, não ter conseguido subir com o clube. Entretanto, a gente tem que pensar no imediato e no imediato, porque talvez até mesmo se tivesse subido, eu enfrentaria mais resistência no conselho para fazer o que a gente fez agora, que já foi difícil, que a gente transmitiu as reuniões, que a torcida viu, né? Então talvez teria sido mais difícil. Por isso que eu creio que para a gente analisar uma coisa pelo o todo, eu tenho que esperar chegar no fim. Eu não posso analisar só o meio. E é claro que o meio na estrada sinuosa, uma hora você vai escolher o caminho errado, vai tomar a decisão errada, mas né, o fim tem que dar certo. E para aquele objetivo que a gente traçou, eu acho que o nosso fim o fim do meu mandato, acho que marca o início de uma nova era do Cruzeiro. O Cruzeiro é a primeira SAF, né, do Brasil e a primeira a ser vendida também, não é? Exatamente, a primeira a ser registrada e a primeira a ser vendida. E você se especializou na SAF, né? Como é que foi tudo? Como é que foi o início disso e com os bastidores ali? Até... já vou dar essa palhinha agora, né? Mas foi bacana, porque quando a gente assumiu, eu já tinha isso em mente, eu sabia do projeto de lei e a autoria do Rodrigo Pacheco, que é senador mineiro, hoje presidente do Congresso Nacional, ainda não era. O Rodrigo, deixa eu te falar, ele foi do TJD comigo. Eu vou ter que te contar que lá atrás ele era atleticano, mas depois ele foi acalmando, eu já vi ele de camisa do Cruzeiro. Entendi, acho que também virou senador, virou os dois. Agora é mineiro. Eu não acredito nesse papo, não era cruzeirense. Mas o Rodrigo entendia a importância desse projeto. Então, quando a gente conversou, eu falei, senador, o projeto está parado. A gente tem que buscar alguma forma de fazer isso andar, que você vai atender um anseio de todo mundo, porque não sendo um projeto obrigatório, não só dos mineiros como dos brasileiros, mas em Minas você já tinha Cruzeiro e América querendo fazer, e eu acho que o Atlético mais hora menos hora vai fazer. E aí foi uma coincidência para o esporte, para que isso desse certo. Feliz, mas obviamente infeliz, porque veio com a morte de um senador que foi o Harold do Rio, assumiu o Carlos Portinho, que era o primeiro suplente dele, que tinha uma notória especialização em direito esportivo. Aliás, tinha sido advogado do Cruzeiro, contratado por mim quando eu fui do jurídico do Cruzeiro. Então, sempre tive uma alegação muito pessoal e afetuosa com o senador Carlos Portinho. Então, o Carlos Portinho assume a relatoria do projeto e consegue fazer esse projeto andar. E a gente caminhou bastante junto nisso. Eu fiz muita reunião com o Portinho. Aliás, antes dele assumir essa relatoria, nós almoçamos junto. Outro dia eu visitei o senador Rodrigo Pacheco. Quando a gente foi falar sobre isso, ele falou, nossa, o marco do início disso aqui foi num almoço no Chapurim, em Belo Horizonte, que assentamos eu, você e o senador Carlos Portinho, né? O senador Rodrigo Pacheco falou. Então, a gente acompanhou aquilo desde o começo. E aí, quando a gente viu o projeto no Senado, aliás, enquanto ele tramitava lá e a gente acreditava que ele ia dar certo, a gente começou a fazer o trabalho no Cruzeiro também.
E aí eu trago a Ernest Young primeiro, para a gente fazer uma estrutura de governança, depois a Álvares Marçal para fazer a reestruturação da dívida e no fim a XP para poder buscar o investidor. Então, assim, isso é marcante porque tanto a Álvares Marçal como a XP, o primeiro clube de futebol deles foi o Cruzeiro. E depois eles acabam fechando vários outros. Então, acho que a gente foi inovador em muita coisa. E aí, paralelo a isso, eu tinha que preocupar, resolver o Cruzeiro, mas fazer com que o projeto não deixasse de andar. Então, a gente ia fazendo essas reuniões, até que passa no Senado, e aí vem a maior preocupação. Beleza, passou no Senado. Agora, como é que passa na Câmara com 513? Porque se tivesse alteração de uma vírgula no projeto, ele voltava para o Senado. Aí a gente vai e recomeça um trabalho legislativo e, aliás, eu não quero nem nominar, porque foram vários parlamentares mineiros que se empenharam e ajudaram e conseguiram, até que foi nomeado o deputado Fred Costa, né, de Minas Gerais. E o Fred foi muito atleticano. O Fred, mas colecionador de camisa. Aí eu brincava com ele, falava: Fred, pode deixar que eu vou te arrumar um monte de camisa pra você pôr na sua coisa. Um dos maiores colecionadores de camisa que eu conheço, mas figura incrível, e o compromisso dele com o futebol brasileiro foi muito bacana, porque ele sabia que se ele alterasse qualquer coisa, e o projeto estava muito bom, isso voltava pro Senado e não passava nunca mais. Então, esses parlamentares se juntaram não só para aprovar o projeto que já estava bom, mas como também para pedir um rito de urgência, porque a gente estava no meio de pandemia. E aí você poderia pedir um rito de urgência para ir direto para a plenária e não ter que passar por todas as comissões. Então, tudo, o universo conspirou ao nosso favor, né? Então, a gente fez uma reunião sobre isso, o Fred até fez da minha casa, era uma reunião virtual, ele falou: vamos fazer junto, você conversa com os presidentes do clube, para já explicar que a gente está do lado do futebol, então isso tudo foi feito, fomos no Arthur Lira, fomos no Rodrigo Pacheco, enfim. Aí tudo deu, graças a Deus, conspirou ao nosso favor. E aí, quando a coisa já estava bem desenhada, foi a hora que a XP foi efetivamente mais para cima dos investidores, né, e conseguiu chegar no Ronaldo, com quem eu já tinha estado antes, mas que a XP foi fundamental para que ele viesse e a gente caminhar aí para o final, que foi a venda. Segredinho difícil de segurar, né? De estar negociando com o Ronaldo. Não fala não, e tem gente que brigou comigo por isso. Cafezinho chegou. Pode trazer aí. Cafezinho eu arrumei muito inimigo por isso, viu? É, né? Imagino. Mas ganhei mais amigos. Eu acho que no final foi positivo, porque de tudo aquilo, e acho que hoje é legal, porque nas ruas eu vejo isso, muita gente falando: olha, te xinguei demais, mas obrigado. Eu falei: mas xingar é normal, gente. O problema é que o julgamento que a gente tem como presidente de clube, ele é feito por 9 milhões de pessoas. Mas eu falei: eu erro todo dia na minha casa, eu erro como pai, eu erro como marido, eu erro como amigo, só que esse aí o julgamento é de uma, duas, né? E quando você erra como presidente de clube, é 9 milhões de pessoas te julgando. Então faz parte. Eu falei: não importa você já ter me xingado, não. O importante é você entender hoje o objetivo do que a gente fez e o caminho que a gente cumpriu agora. Eu acho que também não é só xingar também, né? Quando você fala quando envolve família, aí acho que passa os limites de qualquer... Mas esse é um problema do futebol brasileiro em geral. Eu falo assim, cultural, né? E acho que é uma coisa muito ruim, e eu volto no ponto da paixão. Ontem, eu estava vendo agora recente, o Flamengo perdeu um jogo em casa, quer dizer, o presidente que ganhou quase tudo com o Flamengo, né, ajudou a fazer uma nova era para o Flamengo, sendo xingado pelo Maracanã inteiro, né? Não se reconhece o que ele fez um ano atrás. Então, quer dizer, você tem que estar bem sempre. Isso aconteceu em todos os clubes, né? Então, assim, acho que infelizmente, enquanto você está no só xingar, para mim já é falta de educação. Mas aí quando vem igual eu sofri, nunca a parte boa, que nunca agressões pessoais e físicas. Acho que isso aí hoje também, a internet tem suas coisas muito boas, mas também dá voz a quem não deveria. Então, a grande maioria foram movimentos de rede social e tal, mas assim, você chegar numa madrugada na porta de casa de alguém e soltar foguete, pô, se você é homem de verdade, vai de dia, dá a cara, não vai de madrugada, né? Mas enfim, eu acho que isso é realmente uma coisa que precisa ser mudada no futebol. Você falou que o Ronaldo quem trouxe foi a XP, né? Através dos investidores. Não sei no bastidor como é que aconteceu. Quando você teve a notícia que o Ronaldo estava, porque o Ronaldo tem toda a história com o Cruzeiro, Nossa né? senhora, quase cai para trás. Eu tô querendo saber desse momento, porque eu imagino como foi histórico. Essa é mais uma coisa legal, porque uma coisa que eu busquei fazer sempre à frente do Cruzeiro, e que muita gente reclamava, que o Cruzeiro tinha perdido, o poder institucional, né? E eu concordo. Então, eu sempre busquei manter boas relações e visitar a CBF, a FMF, os parlamentares, e tanto que eu acho que se não fosse essa convivência com parlamentares, talvez a gente não tivesse conseguido aprovar a SAF como aprovou, né? Até em viagens pessoais que eu fazia, já deixei minha mulher no hotel para visitar clube de futebol, para fazer coisa em nome do Cruzeiro. E uma das visitas que eu fiz em dado momento foi para o Ronaldo, né? Eu falava: gente, é um absurdo o Ronaldo começar no Cruzeiro e terminar no Corinthians, mas só ser reconhecido pelo Corinthians. E ficou aquela...
entre aspas, coisa ruim que pescaram de uma frase dele brincando, que passei fome no Cruzeiro, um negócio que ele fez numa brincadeira que falava que ele era muito magro, aí o pessoal gosta de pegar a parte ruim e explorar. E ele tem uma paixão imensa pelo Cruzeiro. Então a gente conseguiu marcar essa reunião, e eu lembro quando eu publiquei nas minhas redes sociais, e está lá até hoje, deve ter pelo menos 50% xingando. O que você está fazendo com esse cara? Ele não tem nada a ver com o Cruzeiro e tal, me xingando. Aí, né, besteira, você está perdendo tempo visitando ele. Só que aquilo ali, eu tenho certeza que abre uma porta, porque na hora que a XP conversa com ele para poder trazê-lo, ele fala, opa, já estive com o presidente, sei que da dificuldade, mas sei do trabalho que ele faz, sei que está construindo uma coisa séria, né? E aí a XP falou, acho que temos um cara aqui que entende de futebol, que gosta e tal, você precisa sentar com ele, mas não pode ser telefone, não pode ser na sede da empresa, porque tem que ser na casa de um cara nosso aqui, porque tem que ser bem privada a coisa. Eu já comecei a pensar mil coisas. Falei, tem que ser privado. Olha, se for shake árabe, shake russo, ninguém conhece, né? No Brasil, quem vai ter essa grana, né, para fazer desse jeito e tal? Aí eu cheguei, o voo atrasou, cheguei um pouco atrasado, e na hora que eles abrem a porta assim, falaram aí o nosso comprador, eu olhei e falei, não é possível. Você ficou sabendo só no momento. Eu sabia que mas já um tempo antes, né, do assinatura. Aquele dia eu fiquei sabendo, da parte dele também pouca gente sabia. Falou, vamos traçar alguns detalhes e tal, mas realmente, né, vamos começar a trocar documento, interesse existe, mas foi uma coisa que nós colocamos melhor. Se uma pessoa souber, está cancelado o negócio. Nossa. Aí, eu lembro que eu fiquei com medo até do telefone. Minha mulher me ligou e falou, e aí, quem que é? Eu falei, só te conto em casa. Aí eu cheguei, quase fiz ela assinar um NDA comigo. Assim, mas aí falou, isso aí é todo o sigilo, tanto que eu me recordo bem, alguns ficaram chateados comigo, porque aí a exigência dele também era aquela da gente fazer aquela aprovação que o estatuto só podia vender 51%, desculpa, 49%, e ele falava, não, eu não vou para ter menos, eu preciso ter mais, até porque num dado momento pode precisar capitalizar, então tem que ter uma sobra e tal. E eu confesso que o tempo inteiro muita gente, o valor é pouco, o valor é muito, o valor é aquilo, gente, nós estamos preocupados com o Cruzeiro. Entendeu? E para o Cruzeiro virar, isso não é importante, isso é essencial, são palavras distintas, o importante e o essencial, né? Então, assim, não existe outro caminho. Então, nós temos que buscar viabilidade para o Cruzeiro, tanto que quando muita gente falava, eu acho que o Ronaldo pagou pouco, o outro não sei, porque o Cruzeiro isso e o Ronaldo aquilo, eu falei, gente, o Ronaldo é o Cruzeiro é o Ronaldo, nós somos Cruzeiro e nós somos Ronaldo. Todo mundo do meu lado, né? A português não tem como tratar diferente disso, né? Então, isso é uma coisa que a gente insistiu bastante e a gente acabou marcando por uma sexta-noite a reunião que permitia levar para os 90%. E muita gente ficou brava porque na hora que a gente aprovou, veio um monte de gente, bacana, aprovamos. E aí o próximo passo? Falei, temos que ver. Aí saí de lá, fui jantar com os amigos depois que a gente foi comemorar, todo mundo. E aí os próximos? Não, vamos ver. E só os 4 mais próximos que a gente estava no conselho de administração, vice-presidente, diretores que estavam lá, que eu havia contado, que eu falei assim, amanhã cedo o negócio vai aprovar, eu tenho certeza, mas se nós estamos indo, já vamos assinar. Aí todo mundo falou, vamos mesmo. Quer dizer, eles já sabiam um pouco antes, claro, né? Jurídico, porque a gente tem que fazer troca de contratos antes, de pré-contrato. Mas a maioria, conselheiros, outras pessoas não sabiam. Aí a chateação de muita gente foi essa, porque no outro dia também, na hora que aconteceu, todo mundo, já bota na internet, faz transmissão, transmitir no meu Instagram, no da XP, no do Ronaldo, aquela confusão, todo mundo pensou, o que está acontecendo? Vocês estão juntos, Ronaldo, camisa do Cruzeiro e tal. E foi notícia no mundo inteiro, né? Foi muito bacana e positivo. Mas assim, foram dias tensos. Eu não. Como é que você dorme? Você sabendo assim, não, aprovamos. Você fala assim, não, daqui a pouco eu tô pegando um avião e nós vamos vender o Cruzeiro pro Ronaldo. Pô, você não dorme. Não tem jeito. Eu tenho uma pergunta. Desde o começo lá, que começa toda a crise, que você assume, eu sou atleticano, tá? Como um bom atleticano, teve algum momento que o clima era que o Cruzeiro ia fechar? Teve algum momento que teve esse clima? Óbvio que não. Você pergunta. Batia o desespero realmente de você ver o tamanho da dívida, você ver as coisas acontecendo e você não ter de onde tirar dinheiro. Né? Tanto que eu falo assim, eu avalizei dívidas pessoais do Cruzeiro, tive não mandado para a SPC por causa de dívida que eu avalizei no Cruzeiro de banco e não conseguia pagar parcela. Então, assim, foi difícil pra caramba. Nós juntava a diretoria, falei, às vezes naquele momento de salário, isso era o que mais me chateava. Quando a pessoa via um salário atrasado, teve greve, não sei o quê, mas não sabe dos detalhes. Não sabe quantas vezes a gente se juntou na diretoria para pagar um apartamento atrasado de um colaborador, para pagar a faculdade da filha de uma colaboradora. Isso aí não conta para ele. É obrigação sua. Pô, não é assim, o buraco é mais embaixo. Mas enfim, é o que eu falo, o torcedor, como a bola não está entrando, ele quer te culpar de qualquer coisa. Então, assim, a marca é muito grande. Fechar,
Eu acho que poderia, dependendo do tipo de gestão que tivesse pegado o Cruzeiro, até poderia, porque chegar num nível inviável e se não buscasse outras soluções igual a gente buscou, poderia não arrumar. Mas o desespero muito, muito, muito grande batia, porque eu olhava e falava, gente, não tem de onde tirar, realmente não tem capilaridade para fazer empréstimo, não tem alguém que fica dando dinheiro para nós. Né? Então, assim, tinha que sair buscando soluções. Que loucura, imagina, tensão. E como é que é agora é impossível não perguntar sobre como que é o Ronaldo nos bastidores ali ali dentro do clube. Fenômeno. É o que o próprio nome diz, assim. Uma palavra, né? Hoje eu tenho até a felicidade de conviver com ele extra em alguns lugares, ou naquele momento ali no camarote, vendo um jogo, ou igual agora tive a alegria também de estar ao lado dele lá no dia que o Valladolid subiu na Espanha, a gente pode bater um papo e tal, assim, ele realmente é um cara diferenciado pela grandeza dele, né? Eu falei, é um cara que amanhã, ele fala com o presidente dos Estados Unidos, da Rússia, da China, ele fala com quem ele quiser, né? E você vê, assim, o carinho com que ele trata cada um, com quem ele convive, e obviamente soube se cercar de pessoas excelentes para tocar os seus negócios, porque também toca muita coisa, né? Então, assim, ele é diferenciado e realmente merece todo o sucesso que ele tem pelo carisma, pela humildade, por tudo que ele representa. Tô querendo puxar um assunto aqui. Todo esse trabalho que você falou que teve em Brasília, Arthur Lira, Renato Pacheco, eu acho que te credenciou para o que você está pleiteando agora, né? Que é a candidatura a deputado federal, né? Como é que está todo esse trabalho, essa campanha? Como é que está esse caminho? Eu sempre gostei de política, tanto que eu advoguei muito na área política também, mas nunca pensei nisso enquanto eu estava à frente do Cruzeiro, a entidade completa, porque eu acho que o futebol toma muito tempo, você tem que acompanhar, você tem que estar no CT, tem que fazer essas coisas. E aí a gente conseguiu realmente efetivar a operação. Aí vários amigos que mexem, né, falaram, pô, filia e tal, etc, vamos ver o que vai dar. E eu me filiei realmente e hoje estamos aí caminhando para essa pré-candidatura. Né? Até um tempo atrás, quando me perguntaram, e aí? Eu falei, pode ser um caminho, porque é uma parte que eu gosto, eu acho que tem muita coisa a ser feita. Né? Eu fui do Comitê Olímpico do Brasil também 2 anos, antes de ser presidente do Cruzeiro, no Conselho de Administração do Comitê Olímpico, então tive uma vivência de esporte olímpico, vejo tanto que é possível ser feito ainda. Hoje mesmo você tem a Lei Geral do Esporte, a alteração da Lei 9.615, que é de 98, ela tramita hoje no Congresso, então acho que é uma lei que é importante ter pessoas que a conheçam para poder tocá-la, né? Obviamente, dentre outras circunstâncias também. Então, é um caminho hoje que se desenha assim, porque realmente é uma área que eu gosto muito e acho que posso dar essa contribuição. Bacana. Eu vou voltar um pouquinho, porque eu acho que a gente pulou uma parte do direito esportivo e eu acho que foi crucial, tanto na sua caminhada até chegar ao Cruzeiro, que você citou, os cargos que você passou, e até mesmo na gestão. Esse interesse pelo direito esportivo foi com seu pai, foi desde a época da faculdade? Como que foi essa sua relação? A inspiração foi até o meu orientador de mestrado, porque quando eu entrei no mestrado, o meu orientador, que era o professor Alexandre Cateb, ele havia escrito o doutorado dele sobre clube empresa. E eu lembro dele falando que assim, nossa, era tão chato ficar só fazendo coisa teórica de doutorado, que eu falei, deixa eu juntar isso com algo que eu gosto, e juntou com futebol, né? Aí, embora eu não tenha feito o meu mestrado nisso, mas aí eu comecei a tentar entender um pouco mais de direito esportivo, porque eu estou falando aqui, eu formei em 2004, 2005, 2006, igual eu falei, não tinha nada praticamente escrito sobre isso. Aí, quando eu tive o convite para ir para o Tribunal de Justiça Desportiva, aceitei na hora. Falei, é o melhor meio de aproximar. Então, eu sempre fui muito interessado. Desde o dia que eu cheguei, quase ninguém fazia voto escrito. Eu comecei a fazer voto escrito, anotava o que os outros falavam. Já era bem dedicado. Em 2008, eu lancei meu primeiro livro, que foi o Comentário Estatuto de Defesa do Torcedor. Não tinha nada escrito sobre isso ainda à época. E aí fui para o IBDD, Instituto Brasileiro de Direito Esportivo. Comecei a me dedicar aos estudos para escrever sobre isso também, embora eu soubesse, sobretudo à época, além de estar em Minas Gerais, da limitação para atuar nisso. Era uma coisa mais restrita aos advogados de Rio e São Paulo. Né? Mas, enfim, me dediquei, estudei um pouco mais e tal, e aí acabou sendo natural. Veio a oportunidade no Cruzeiro, e aí tudo vai desembolando, né? É o famoso, o cavalo passou arreado, monta nele e vai. Pega oportunidade, né? Exatamente. Sérgio, a gente sabe que a agenda é corrida, você tem outros compromissos, a gente queria falar muito mais, tem muito mais assunto que a gente gostaria de trazer aqui, mas a gente sabe o seu compromisso, né? Vamos caminhar para o recado final, deixa as suas conclusões finais para quem está assistindo aí,
rede social, quem quiser te acompanhar, os cruzeirenses que estão te acompanhando. Deixa sua mensagem final para os nossos espectadores. Vamos deixar. Primeiro, obrigado pelo convite. Estou repetindo o café, realmente muito bom. Vocês me devem a cerveja da próxima vez que eu voltar. Vamos te dar para você levar para comemorar a próxima vitória do Cruzeiro. Voltar, nós vamos marcar. Do jeito que tá, vou beber bastante, hein? Eu só ganhando, graças a Deus. Vamos dar uma caixa maior para você. Mas obrigado pelo convite, voltar aqui. E hoje eu passando aqui, já vim aqui algumas vezes, né? Já vim 2 GV Folia na minha vida, já vim na formatura na Fadivale aqui de uma tia minha que formou, então é uma cidade que eu tenho bastante carinho, vem menos do que eu gostaria e deveria, então vamos voltar mais depois, a gente pode continuar o papo, foi um prazer. Quem quiser, Sérgio.Santos Rodrigues é meu Instagram, a rede social que eu mais uso aí, divulgo essas atividades, temos rodado bastante aí para falar de SAF agora, né? Então já tive em Varginha aqui, vou estar em Juiz de Fora, Pirapora, Divinópolis, estão com um monte de lugar marcado aí para a gente falar sobre o tema, por isso eu acho que isso aí, ainda mais pegando os alunos de direito, e quase todo mundo gosta de futebol, vira uma coisa bem bacana aí para todo mundo. Então, voltar também vai ser um prazer. Obrigado pela oportunidade. E desculpem a gente não poder falar mais tempo, mas realmente, às vezes, o tempo é um pouco escasso. Mas obrigado. Isso, a gente agradece demais a sua. Fico honrado por ter vinda. aceitado o convite. Exatamente. E pega um presente aí, senão a gente esquece. Vou deixar um presentinho com você aqui da House Malt, a obrigado. cerveja local aqui da cidade, artesanal, muito boa. Inclusive tem nossa bituruna estampada aí Bacana, no obrigado. rótulo. A próxima vitória do Cruzeiro vai ter um sabor de House Malt. Muito obrigado. Obrigado pelo carinho, obrigado aí. Vamos dar junto aí, com certeza. A gente que agradece. Agradeço. Pessoal, vamos finalizando mais um episódio sensacional, recebendo o Sérgio, presidente do Cruzeiro. E não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho da notificação, deixa o comentário aí e até a próxima. E agora sim eu vou falar o nome do Arilson, que é um absurdo eu esquecer o nome do Arilson. E eu agradecer o Padilha, o Elias, todo mundo que conversou com a gente aí, que possibilitou esse contato. Muito obrigado ao Sérgio mais uma vez. Esse episódio foi produzido por P9 Marketing. Um abraço, até a próxima. Obrigado. Thank you.